Olá, meu povo! Olá, apaixonado por TV! Olá, você que gosta do conteúdo que eu trago aqui no canal do YouTube TV Saudades. Muito obrigado. Estou passando para te fazer um convite. Não, mas antes do convite, deixa eu te fazer um pedido. Você que gosta das entrevistas que eu trago, você que gosta do conteúdo que eu faço, por favor, me ajude a fazer o canal crescer. É muito importante para mim e que meu canal cresça para trazer sempre conteúdos melhores para vocês. Então, você que gosta, por favor, vai lá, comente, compartilhe, divulgue, se inscreva, dê like. Like é importante, gente. Eu preciso de like. Ative o sininho, pirim, 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 que assim que novo conteúdo entrar, o pirim, pirim, pirim vai te avisar que tem novo conteúdo. Então, muito obrigado. O convite é o seguinte: você que gosta do meu trabalho, você que gosta do TV Saudades, me acompanhe nas outras plataformas que eu tenho. No site www.tvsaudades.com.br, no Instagram, @TV Saudades Oficial, no TikTok, @TV Saudades Oficial, e no Facebook, TV Saudades. Cada um deles faz um trabalho diferente, sempre lembrando a memória da televisão brasileira. Agora eu te convido para assistir a nossa próxima entrevista. A transição da atriz para a diretora, e se o prazer é o mesmo em dirigir. Não, não é o mesmo, não. É diferente. É? É diferente. São processos bem diferentes. E como é que É, foi a transição? Quando é que você decidiu que seria atriz? vou te dizer, Diretora? vou te dizer. Bom, eu sempre fui uma apaixonada pelo teatro, em toda a sua plenitude. Então, quando eu comecei a fazer teatro na companhia dos meus pais, eu passei por todas as fases. Eu fui camareira, eu fui contra-regra, eu fui sonoplasta, eu operei som, operei Hum, luz, ah, eu deve ter fui dado pitaco em figurino. tudo, fui Hum, cortineira, porque é realmente uma paixão. Eu montei luz. Então, e aí, eu comecei a reparar mais efetivamente no trabalho de direção com a Bujan, porque a Bujanra é mestre. grande, grande mestre. E ele é um provocador nato. E aquilo me estimulava muito. Então, eu comecei na direção fazendo assistência da assistência do Abu. Tá. Aquilo foi uma faísca, não é? E aí eu comecei a dizer, opa, eu acho que eu sei fazer isso um bocadinho. Eu acho que vai dar para chegar lá. E aí comecei a fazer realmente assistências do Abu Janra. Depois, outro diretor que foi inteiro, colega, professor, foi o Roberto Lage. Sim. Trabalhei muito com o Roberto Lage, devo muito ao Roberto Lage, e tive outros grandes parceiros, numa medida um pouco menor, mas tive Antônio Mercado, Marcelo Marchioro foi um grande parceiro também. Então, eu tive grandes parceiros. Ser dirigida também, né? Ser Também. dirigida também ensina, né? Muito, muito, mas sem, claro que ensina muito, mas você tem que estar aberto para esse Vai ser tipo de aprendizado. contato, não é? Agora, Bárbara, se eu te perguntar, se eu fosse um exercício aqui, se eu fosse um produtor de elenco e fosse me dada a tarefa de contratar a Bárbara Bruno, mas eu posso contratar uma só. Eu contrato a atriz, a diretora ou a produtora? A atriz sempre. Tá?
Agora, Bárbara, como diretora, a estreia você vê da coxia ou a estreia você vê da plateia? Vou te dizer uma coisa. O teatro é maravilhoso porque ele te dá oportunidades únicas na vida. Hum. Respondendo diretamente à sua pergunta, dependendo da necessidade, eu assisto a coxia, mas não é o que eu mais gosto. Eu gosto de assistir, se tiver, por exemplo, ou na plateia lá atrás, ou então, por exemplo, na cabine de som, sabe? E por que que eu comecei falando do teatro? Porque a direção teatral me permitiu uma experiência que eu jamais teria se não fosse o teatro. Dirigindo, e principalmente na estreia, eu pude ter a sensação do que é ser pai. Ah, Por quê? Eu acredito que a sensação que eu tenho quando estreia um espetáculo que eu dirigi é exatamente a sensação que o pai tem quando a mãe entra para dar à luz. Porque a gente é absolutamente responsável por aquele momento, enquanto diretor. O nosso sêmen está lá, porque a criação toda foi sua. autor tem um pouco disso também, sabia? A responsabilidade está lá, mas você não pode fazer mais nada. Quem dá a luz é o É, ator. é o ator. É verdade. É verdade. É engraçado. O autor tem um pouco disso também, Tem um sabia? pouco disso também. E aí, quando eu estava falando para você de conviver com o personagem, o ator convive com aquele. O diretor e o autor convivem com muitos. Então, é uma coisa, é um É, exercício de louco, né? é. Agora, como profissional de teatro, seja na função que for, o que é mais prazeroso? A reação buscada da plateia, tá? A reação buscada ou a reação inesperada? Boa pergunta. Eu acho que é a buscada, porque a inesperada, o próprio nome diz, né? É uma surpresa, né? Você Mas não. só que a inesperada, ela não passa a ser esperada depois? Aí é um perigo. Sim, sim, mas de qualquer forma a resposta continua sendo a primeira. Tá. Que aí ela passa a ser Aí esperada também, ela né? passa a ser a buscada, né? É, o bom do fracasso e o ruim do sucesso. O bom do fracasso é você não ter medo de errar, aprender eu não gosto muito dessa palavra, errar. Mas o bom do fracasso é você ter estofo, maturidade e não ter medo. Você aprende a não ter medo, Tá. desde que você tenha estofo e maturidade, né? E o ruim do E sucesso? sucesso é a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. Interessante, Bárbara, interessante. Eu vou falar um pouco com você de comédia, de vilões, e a gente parte para a parte final. Você gosta de comédia? Adoro. Você faz bem comédia? Modéstia à parte, faço. Eu sei. Você já participou de programas com mestres de humor, como Chico Anísio, Jô Soares? Não, não, não pode fazer, mas adoraria fazer. É difícil fazer escada? É, É. é. Agora, a pergunta que eu quero fazer é a reflexão que eu convido sempre. Sabido que comédia é ritmo, que comédia é tempo,
que comédia, em geral, é mais difícil do que o drama. Ainda assim, a comédia é vista pela crítica, comédia e teatro infantil, tá? Como gênero menor. A que você atribui isso? A falta de experiência de quem critica, Tá. né? Porque fazer comédia, Comédia é maravilhoso, né? eu adoro, adoro. Fazer comédia você precisa ter, além do talento, da vocação, do carisma, você tem que ter técnica. Sim. E se você não tiver técnica, Piada morre. não chega lá. É, Piada morre. exatamente. E tem que fazer sério. Hã? E tem que fazer a sério. É evidente, evidente. Tem que levar muito a sério. Quando a gente diz, a gente de um modo geral, diz assim, fazer comédia é mais difícil que fazer drama. Não é que é mais difícil. A diferença é que o drama você consegue fazer sem técnica. A Ah, comédia você não faz sem técnica. tá. O contraponto da comédia é o vilão. O vilão é como o verbo, na minha opinião, ele dá Aham. ação à história. É por isso que o vilão é tão sedutor? Normalmente o vilão ele te dá mais características, né? Você tem mais dualidade. O vilão normalmente não é plano. Tá. O mocinho, a mocinha, às vezes é bem plano, né? E você já tem você fez vilãs no audiovisual? Eu estreiei fazendo uma vilã. Daqui a pouco a gente fala dela. Vou te fazer as 3 perguntas finais, tá? Tá. Espera um pouquinho. Você está falando que a Bel foi vilã? Foi? Tá. E ela foi a única vilã que você fez? Eu não sei se foi. Aí tem que parar para pensar, para lembrar de outras. Peraí. É, Cidadão não, Brasileiro era vilã? não. No teatro, Eugênia era vilã? não chegava. No caminho de quem vai. A Eugênia era no caminho, não chegava a ser uma vilãzona, mas estava no caminho de quem vai. Tá. As E três no últimas, teatro eu fiz vilãs também. tá. As 3 últimas perguntas, eu sempre deixo pergunta para chamar uma próxima oportunidade. Tá. Eu quero perguntar para você de emoção. Primeira coisa, é importante se emocionar em cena ou é técnica pura? Eu não gosto nunca de uma coisa só, assim, técnica pura. Não Eu gosto de usar a emoção, me dá prazer em prestar emoção aos personagens, desde que eu tenha técnica suficiente para controlar essa emoção. Agora, se eu te perguntasse assim, para você me responder de chufre, qual é a emoção mais genuína? Um, ler, primeiro impacto com a cena. Praticar, que é fazer a cena. Ver a sua cena ou cena de outros colegas que emocionam. Qual é a emoção mais genuína, qual é a emoção mais gostosa de sentir? Você vai falar que todas elas são boas, que você não gosta de uma coisa só, mas eu estou falando a mais, a mais. É difícil responder isso. Você sabe por que que é difícil? Eu vou responder. Enquanto eu estou falando, eu estou pensando aqui. Mas é difícil responder isso porque essas emoções elas variam de proposta. Então, por exemplo, tem cenas que, lidas, elas já te propõem essa emoção de uma forma muito forte. E assim sucessivamente, né? Oi? Estou te ouvindo. Porque apareceu um negócio aqui. Peraí. Apareceu um monte de coisa, um monte de... pronto, voltou. A outra cena sua, né?
Não, Cena, fazer a cena, estar em cena, fazer a fazer. cena. Fazer a cena também é uma coisa que depende. E a última é assistir, que também é um. Ai, que prazer que é, né? Mas eu acho que eu vou responder a primeira. Tá. A primeira. Ler. Tá. Porque é a mesma coisa que eu te tem a ver com a resposta que eu te dei da primeira impressão do personagem, né? É aquilo que bate, aquilo é muito genuíno, né? E Tá. muito forte. Eu acho que ler. Tá. Perfeito. Eu queria saber de você, numa próxima oportunidade, você como produtora, como é que escolhe seus projetos, como você vê o futuro da telenovela, queria falar mais da diretora, enfim, da diferença entre fazer um capítulo, uma participação, tudo isso vai ficar para uma segunda oportunidade. Ok. Eu quero encerrar já te agradecendo com duas perguntas. Você disse que você comemorou ano passado 50 anos de carreira. Uhum. Como atriz, devem ter sido, no mínimo, uma centena de personagens, pelo menos em teatro, cinema e televisão. É. Você disse durante a entrevista que eles te ensinaram muito. Eu quero saber o seguinte: o que é que essas cento e poucas vidas juntas acrescentaram à sua vida como ser humano? Você seria uma pessoa diferente, tivesse tido uma outra trajetória? Com certeza, com certeza. Devo muito às minhas personagens, por várias razões, várias, mas talvez a mais sensível delas é que as minhas personagens me ensinaram a não julgar. Analisar, sim, claro, sempre. Ter uma opinião formada sobre determinado assunto, claro, sempre. Mas as minhas personagens me permitiram vivenciar experiências que eu jamais vivenciaria por mais tempo que eu vivesse. Então, isso me ensina a ter uma amplitude de sentimentos, me ensina, repito, a não julgar. Perfeito. Bárbara, vou fazer a última pergunta, mas antes eu quero te agradecer o Obrigada. carinho, a simpatia. Eu faço basicamente a mesma entrevista, mas nunca é a mesma, Claro, porque as pessoas mudam e as visões claro. mudam. E eu aprendo bastante em cada entrevista. Eu estou muito feliz com esse trabalho que eu tenho feito, porque como autor, me faltava conhecer um pouco mais. Eu acho que falta para todos os autores isso, conhecer um pouco mais o universo do ator. Uhum, uhum. E esse trabalho de reportagem, de memorialismo, de documentarismo mesmo, está me ajudando a entender um pouco mais o universo de ator. Talvez contribua para que eu seja um autor melhor. Espero que você tenha gostado do nosso bate-papo. Gostei muito, Espero que você tenha gostado de verdade, como eu gostei. claro. E quero encerrar perguntando para você, mas fazendo um pedido, para que você me responda isso com os olhos da generosidade e não da severidade que você se vê no trabalho. Isto. Quem é Bárbara Bruno? Nunca uma coisa só, mas com certeza uma essência só. A minha base é o amor. Tudo que eu faço, faço por amor. E o amor é amplo, generoso, sábio. E o amor basta. E o amor é hereditário, né? Assim espero. Antes de encerrar, é,
A gente estava falando de 50 anos, vou voltar a produzir esse ano uma peça em comemoração aos meus 50 anos. Ai, que delícia! É, São gostoso. Paulo? São Paulo, São Paulo. A princípio, depois espero Sim, correr sim. o país todo aí. É um texto da Célia Forte chamado Ciranda, Da Morente Forte? da Célia Forte. É. Ciranda sem perder a ternura. E é um Ai, texto que eu vou fazer, eu e Vanessa. É olha, que delícia! muito legal, estou muito feliz. Quero ver. Ah, faço questão que você esteja lá na estreia. É, muito obrigado. E quis, porque não começamos, já está tudo acertado, graças a Deus, mas não começamos ainda, então fiz questão de colocar aqui em primeira mão. É legal, porque sempre pergunto projetos que tinha passado, foi muito legal. E quero dizer uma coisa: esse amor que você disse, você passou, e eu te agradeço muito por isso. Que bom, fico muito feliz. Um grande beijo para você. Outro grande, querido, muito obrigada. Foi um prazer enorme. Obrigada. Mãe, eu vou aprontar a mesa do jantar. Suzy, você janta com a gente, né? Não, obrigada, eu não quero incomodar, eu só estou mesmo esperando o Walter. Alguma coisa de anormal está acontecendo. Apesar de tentar disfarçar, a Suzy está muito preocupada. Ai, ah, ai, Alice, ai, aqui. Ai, eu nasci para ser freira, Alice, não para instrutora de judô. Ai. Bom, Rosário, a massagem para aliviar suas dores nas costas eu faço. Mas para todos os efeitos, eu não estou sabendo qual é a causa. Tá. Aqui? Ai, esse lado direito aí. Peraí. Ai, que horror, acho que eu vou ficar descadeirada pro resto da vida, Alice. Ai, mas que seja tudo pelo bem de Titina, né, Alice? É, né? Ai, é. Ah. Matar. Tá certinho, seu Procópio. O senhor decorou tudo direitinho. Sabe, Amélia, eu sempre quis ser artista. Eu sempre tive vontade de representar no palco, né? Às vezes eu estou vendo uma coisa na televisão e fico pensando que um daqueles papéis que os artistas estão representando, eu podia fazer também. E hoje chegou finalmente a minha grande chance. Eu vou estrear no principal papel da peça da Missa do Gado. É uma pena que você não vai poder ver, né? É porque você vai ficar aqui tomando conta da Albertininha, né? E não vai poder ver nem nada. É uma pena, porque eu vou representar com muito sentimento. Vou fazer uma coisa assim, bem sentimental. O senhor vai fazer muito sucesso, seu Procópio. Sabe, mas eu não estava querendo muito fazer esse papel, não, porque afinal não fica bem para um avô como eu, assim, que já tem uma netinha pequenininha e fica fazendo papel aí de rei de Herodes, que mata as criancinhas. A Albertina pode ficar assustada, né? Mas como ela não vai ver nem nada, ela vai ficar aqui em casa com você, né? Então eu acho que não tem importância, né? Nós ganhamos mesmo, Juca? Tá lá, no fim da ata. 324 votos para o governo. Nós. Abstenção? 2. E nenhum voto para a oposição. E o governador, lá na Bahia? O que ele achou? Bom, a confirmação da Bahia ainda não veio, mas não tem discussão. Os nossos dados é que são os oficiais. Eu vou me preparar para a comemoração. Vamos para Ilhéus. Você só pensa nisso, né? Ilhéus. Até parece que você não faz parte da nossa família. Olga, aqui também é nossa casa.
Estas são as irmãs Betty Goulart e Bárbara Bruno. Ambas são atrizes, mães, e ambas têm a mesma opinião sobre Anador Gotas. É verdade. Nós usamos Anador Gotas para baixar a febre das nossas crianças. E com Anador Gotas pode ficar tranquila, baixa a febre com rapidez e segurança. Foi a mamãe que ensinou. Também ela dava pra gente desde que a gente era pequenininha, né? E começou com você. Não foi com você. Imagina, Betty, foi com você. Foi com você, Bárbara? Foi com ela. Foi com você. Anador Gotas, uma tradição no combate à febre. Com você, Betinha. Jonathan, você vai sair? Não, hoje não. Mas amanhã, logo cedo, eu vou na universidade do Eduardo. Pra quê? Tia, se Maomé não vai até a montanha, não custa nada a montanha fazer um esforcinho e ir até Maomé. Pois eu acho que é perda de tempo. Eu estive hoje com a Malvina e ela me falou coisas desanimadoras sobre esse casinho de vocês. Você está passando dos limites. Você sabe que eu gosto de resolver meus problemas. Já sou bem grandinha. Você está estragando a tua vida por causa de uma ilusão. Seu rapaz não está interessado em você. A Malvina me contou. Eu não acredito. É ela mesma que me incentiva a ficar com ele. Pois ela tem outros planos. E que planos são esses? Ela quer casar o Eduardo com outra mulher. Duvido. E outra, o Eduardo não é nenhum garotinho que a Malvina manda e desmanda quando quer. Então paga pra ver. E não vem chorando depois do vendaval, ou minha Maureen O'Hara arrependida. Eu vou pagar mesmo, tia. Eu quero o Eduardo, nem que seja pra ser amante dele a vida inteira. Nunca mais fala isso, sua idiota. Você vai estragar toda a tua vida. Você me paga essa bufetada, tia. Você vai ver. Eu peguei isso. Os dois na piscina? Próxima vez a gente se joga no mar. De salva-vidas. Vamos ver se nos salva mesmo. Na piscina eu boiei. Eu não morri. Eu também não morri. E se a gente tivesse morrido? Estaríamos mortos. Mortos de salva-vidas. Salva-vidas não salvam mortos. Eu não entendi. Nem eu. Salva-vidas não salvam mortos. Os mortos só se salvam pela vida. A vida do morto só é salva quando o morto não tem vida. Lindo. Te amo, Zezé. Te amo, Zezé. Vamos comer.